Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, um dia abençoado e uma ótima semana pra gente. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Bom, hoje a gente vai mergulhar assim nas partes iniciais de um livro bem interessante. Trata de uma disciplina espiritual que muita gente conhece, né? Mas talvez não tão a fundo, a cultura do jejum. O autor é o Luciano Subirá. A gente vai focar no prefácio e na apresentação, tá? O objetivo aqui, então, é pegar as ideias centrais, sabe? Os propósitos, aquilo que aparece logo de cara nesses textos de introdução. O que será que o prefaciador e o autor querem que a gente entenda antes mesmo de ir para os capítulos? E olha, para começar, tem uma frase do Ralph Waldo Emerson, citada lá no prefácio, que já dá o que pensar, né? Diz assim: aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil, não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Interessante isso, né? A capacidade aumenta com a persistência. Vamos explorar. Sim, interessante mesmo. E um ponto de partida relevante, eu acho, é notar quem escreveu o prefácio, o Dr. Aldin Marshall. E ele não é só um pastor, um líder religioso. Ah, não? Não, ele também é médico. E essa dupla visão, sabe, clínica e pastoral, já meio que sinaliza uma tentativa de abordar o jejum de um jeito mais completo, né? Conectando fé com o entendimento do corpo, da saúde, algo que, convenhamos, nem sempre a gente vê tão claro. É verdade, é uma combinação que chama atenção logo de cara. E o Dr. Marshall aponta algo que, talvez muita gente se identifique. O jejum é comum, sim, no meio cristão, mas ele percebeu que falta um entendimento mais profundo. Exato. As pessoas fazem, mas às vezes sem aquela base bíblica firme, sabe? Ou sem o conhecimento prático mesmo. Como fazer direito, quais são os benefícios reais e, o que é crucial, quais são os riscos. Parece que falta consistência, né? Nessa prática tão antiga. Exatamente. E é aí que a visão médica dele entra com força, né? Ele começa destacando uma coisa fundamental em saúde: a individualidade. Cada corpo, cada organismo reage de um jeito único ao jejum. O que funciona para um pode não ser legal para outro. Ele até diz que viu melhorias importantes físicas e mentais em pacientes que jejuaram. Mas olha só, sempre de forma consciente e com acompanhamento. Ah, isso é chave. Consciência e acompanhamento. Sem dúvida. E para mostrar o outro lado, ele traz um alerta bem sério sobre os perigos de fazer sem informação. O prefácio descreve um caso, nossa, bem dramático. Uma pessoa que decidiu fazer um jejum radical. Radical como? Cortou não só comida, mas também água, e isso numa região de clima quente. O resultado? Foi parar no hospital com insuficiência renal aguda, grave, depois de só 3 dias. 3 dias, sem água, num lugar quente. Nossa, é realmente perigoso. Muito, sim. E o ponto que o Dr. Marshall levanta aí é essencial para a gente entender a fisiologia, né? Nosso corpo tem reserva de energia, gordura principalmente, pode durar semanas até meses. Mas água, a reserva é mínima. Pouquíssima, né? Pouquíssima, coisa de poucos dias. E no calor, perdendo líquido pelo suor, esse tempo diminui ainda mais. Esse caso não é só uma história triste. Ele ilustra de um jeito muito forte a diferença crítica entre precisar de caloria e precisar de hidratação. Falta de água é perigosa muito mais rápido que falta de comida. Que relato impactante. E o prefácio, então, indica que foi esse tipo de situação que motivou o Dr. Marshall a querer orientar melhor as pessoas, é isso? Exato. Falar sobre precisar se preparar, sobre como fazer o jejum de forma segura, como terminar também. Não só para evitar erro técnico, mas para questionar as motivações, né? Para não ser algo feito de qualquer jeito ou por motivo errado. Exato. Ele sentiu essa responsabilidade. E ele tenta ligar essa preocupação prática com uma visão teológica maior, mais holística, sabe? Aquela ideia de que Deus criou a gente como um ser integral, espírito, alma e corpo. O pacote completo. Isso. A gente não é só espírito, né? O corpo importa, foi feito para funcionar bem. Ele lembra que o próprio Jesus jejuou e ensinou sobre isso.
mas não como um fim em si, né? Era parte de um propósito espiritual maior. E tem um ponto interessante que ele menciona sobre como a percepção na igreja mudou com o tempo. Ele sugere que, historicamente, o foco era quase só no espiritual. Depois, veio um reconhecimento maior da importância das emoções, da alma, e só mais recentemente, na visão dele, é que a saúde do corpo físico começou a receber a devida atenção como parte dessa vida cristã integral. Essa evolução na percepção é fascinante mesmo. E parece que nem sempre foi fácil trazer essa conversa sobre o corpo para dentro da igreja, né? O Dr. Marshall conta que enfrentou resistência, até de outros líderes. Sim, ele menciona isso. Quando ele ia abordar como o estilo de vida, comida, exercício, descanso, afeta a saúde e, por tabela, a vida espiritual dos fiéis, ele até relata um caso. Um líder que se sentiu confrontado mesmo e admitiu que não queria mexer nessa área da própria vida. Isso revela uma tensão interessante, não acha? Totalmente. Entre a devoção espiritual e o cuidado com o corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo, sim, essa tensão fica clara no relato dele. Mostra como, às vezes, a espiritualidade pode ser usada, talvez, sem perceber, né? Para acabar negligenciando a parte prática do cuidado do corpo. E essa necessidade de preparo, de cuidado, fica ainda mais óbvia num outro exemplo que ele dá. Ele compara 2 pastores que se propuseram ao jejum de 40 dias. Ah, sim. Lembro de ler isso. O exemplo dos 2 pastores. Conta mais. Então, um deles era paciente do Dr. Marshall. Antes de começar, o que ele fez? Exames, seguiu uma dieta para preparar o corpo por 2 semanas, teve acompanhamento médico durante todo o processo. Se preparou mesmo. Exato. E conseguiu completar os 40 dias. E bem, o outro pastor, amigo desse primeiro, decidiu entrar na jornada junto. Só que, sem esse preparo todo, sem exames, sem orientação, o resultado? Deixa eu adivinhar. Não deu certo. Precisou parar bem antes do fim, por recomendação médica, por causa dos riscos para a saúde dele. Ele mesmo admitiu que não ia ter condição de continuar. É um contraste muito claro, né? Muito claro. E aí a gente pode voltar naquela citação do Emerson, lá do comecinho. Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil, porque nosso poder em fazê-lo aumenta. O exemplo dos pastores sugere que não é só a persistência durante o ato, mas também a preparação, o conhecimento, isso tudo aumenta essa capacidade, essa força para fazer a tarefa. Especialmente quando é um desafio físico como um jejum longo. A preparação consciente constrói a capacidade. Faz todo sentido. Essa base que o prefácio estabelece, com foco na saúde, nos riscos, na importância do preparo, e vindo de um médico, né? Parece que prepara bem o terreno para a gente entrar na visão do próprio autor do livro, o Luciano Subirá, lá na apresentação. Sim, a transição fica bem natural. E o Subirá ele já começa expandindo o conceito de jejum. Ele cita o Martin Lloyd Jones, um pregador bem conhecido, Ah, sim. que define jejum não só como não comer ou não beber, mas como abrir mão de qualquer coisa que seja legítima, que seja boa em si, por um propósito espiritual específico. Essa definição é bem mais ampla mesmo. Tira o foco só da comida e da bebida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o princípio do jejum, que é se abster voluntariamente de algo permitido, algo bom, por um tempo, para buscar algo espiritualmente maior, pode ser aplicado a várias áreas da vida. Tipo o quê, por exemplo? Pode ser um jejum de redes sociais, de assistir muita coisa, de certos tipos de entretenimento, de algumas atividades, não porque sejam ruins, entende? Mas para dedicar aquele tempo, aquela energia, para um foco espiritual mais intenso. Isso torna a disciplina talvez mais acessível, mais aplicável em diferentes situações, além do jejum de comida tradicional. Interessante essa flexibilidade no conceito. E quais são os objetivos que o autor, o Luciano Subirá, diz que tem com o livro? Ele coloca um propósito que tem 3 partes. Primeiro, ele quer firmar a base doutrinária bíblica do jejum, o que a Bíblia ensina sobre isso. Segundo, ele quer destacar o que ele vê como a relevância profética dessa prática para os nossos dias, porque ele chama de tempo do fim. E terceiro, oferecer orientação prática, um como fazer. Doutrina, relevância atual e prática. Parece bem completo. Sim, ele dá uma ênfase maior.
Ele diz que, acima de tudo, o objetivo central do livro é despertar a fé para jejuar. Ah, a fé. Isso. Ele não quer só informar. Ele quer motivar, capacitar pela fé. Ele até cita Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A ideia é que, ao mostrar o ensino bíblico sobre o jejum, a fé de quem lê seja estimulada. Não basta saber na cabeça como ou por que jejuar. Precisa ter aquela convicção interna, a fé, que leva à prática. O conhecimento aqui seria um combustível para a fé agir. Entendi. Então, conhecimento da Bíblia alimenta a fé e a fé impulsiona para a ação. Faz sentido, é um ciclo. E como ele sugere que o livro seja lido? Ele faz um convite bem claro para uma leitura que não seja corrida, sabe? Superficial. Ele encoraja a ler refletindo, em oração, seguindo a ordem dos capítulos, porque ele diz que tem uma lógica na forma como os temas são desenvolvidos. E ele termina a apresentação contando de uma oração pessoal dele, que quem lê, ao final, sinta o que ele chama de fome de jejuar, que a pessoa seja despertada para o valor dessa disciplina e que isso traga uma transformação na caminhada espiritual dela. Fome de jejuar. É forte essa expressão, né? Sugere um desejo profundo que nasce do entendimento e da fé. Pois é. Então, juntando essas ideias do prefácio e da apresentação, o que a gente pode dizer que é a mensagem inicial para quem pega esse livro. Parece que é um chamado para levar o jejum a sério, né? Tanto no lado espiritual quanto no físico, reconhecendo os riscos de não saber o que está fazendo e os benefícios de se preparar e ter uma fé bem fundamentada. As partes iniciais preparam o terreno, mostrando, olha, o jejum é uma ferramenta espiritual poderosa, sim, mas exige responsabilidade. O Dr. Marshall, com a visão médica dele, meio que aterra a prática. Lembra que a gente tem um corpo com limites, com necessidades que não dá para ignorar sem consequência. Ele chama para a prudência, para o preparo. E aí o Luciano Subirá eleva o olhar, né? Mostra o propósito espiritual, a base na Bíblia e esse objetivo de despertar uma fé que leve à ação, mas uma ação informada, consciente. Bom, recapitulando então os pontos principais que a gente viu nessa análise inicial de A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, lá no prefácio do Dr. Aldrin Marshall, fica muito claro o alerta, né? A necessidade de juntar o cuidado físico com a prática espiritual do jejum. Isso. Os exemplos do perigo da desidratação e dos dois pastores com preparos diferentes, eles ilustram muito bem a importância de saber o que está fazendo, de ter prudência. Não é só ter boa intenção. Fundamental. E aí, na apresentação do autor, do Luciano Subirá, a gente encontra aquela definição mais ampla de jejum, que vai além da comida, e o propósito do livro, dar base bíblica, mostrar a relevância hoje e orientar na prática, com aquele foco central de despertar a fé pelo ensino, e o convite para uma leitura atenta, em oração, esperando que quem lê desenvolva essa fome de jejum. O próprio título, né, A Cultura do Jejum, talvez já indique essa intenção de tornar a prática algo mais comum, mais entendido na comunidade de fé. É uma ótima síntese. E aquela definição mais ampla de jejum do Lloyd Jones, que o autor cita abrir mão de algo legítimo por um propósito espiritual, deixa a gente com uma reflexão interessante para levar, né? Qual seria? Bom, se o jejum não é só sobre comida ou bebida, que outras coisas legítimas, talvez hábitos, consumos ou jeitos de usar nosso tempo, que poderiam ser consideradas para um jejum temporário, como um caminho para buscar um foco espiritual mais intenso em alguns momentos. O que será que, na vida de cada um, poderia ser esse algo a abrir mão buscando um propósito maior? Fica a pergunta, né? Uma excelente pergunta para reflexão pessoal, sem dúvida, e fica o aviso para quem se interessou pelo tema. Teremos uma nova análise sobre este mesmo livro em breve, tá? Vamos avançar para os próximos capítulos e aprofundar mais nessas ideias. Por hoje, é isso. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos.